Existe uma descoberta revolucionária de Carl Jung sobre a natureza do amor próprio que vai contra tudo o que a sociedade moderna nos ensina sobre autoestima e confiança pessoal. Jung descobriu que o amor próprio verdadeiro e inquebrantável não vem de conquistas externas, elogios dos outros ou comparações favoráveis com outras pessoas. Vem de algo muito mais profundo e radical: a aceitação e integração completa daquilo que ele chamou de a totalidade da psique humana, incluindo, e especialmente, os aspectos que consideramos mais sombrios e inaceitáveis de nós mesmos. Essa descoberta nasceu quando Jung percebeu que pessoas com autoestima aparentemente alta frequentemente entravam em colapso emocional quando enfrentavam críticas, rejeições ou fracassos. Sua confiança era construída sobre fundações frágeis, dependia de validação externa, sucesso contínuo e manutenção de uma imagem idealizada. Quando essas condições externas mudavam, seu senso de valor pessoal desmoronava instantaneamente. Jung identificou que esse tipo de autoestima é o que ele chamou de ego inflado, uma versão artificialmente expandida do eu que depende de fatores externos para se manter. É como um balão que pode parecer grande e impressionante, mas que estoura ao menor toque de uma agulha da realidade. Pessoas com ego inflado vivem em constante estado de vulnerabilidade, sempre defendendo uma imagem que sabem, inconscientemente, que não é completa nem autêntica. Meu nome é... E há mais de 15 anos estudo os padrões psicológicos que determinam por que algumas pessoas desenvolvem um senso inquebrantável de valor pessoal, enquanto outras permanecem eternamente dependentes de aprovação externa. O que descobri, através dos estudos revolucionários de Jung, é que existe uma diferença fundamental entre amor próprio superficial e aquilo que Jung chamou de amor próprio individuado, um tipo de autoestima que é literalmente indestrutível porque não depende de nada nem ninguém externo. Jung descobriu que construir amor próprio inquebrantável requer compreender uma verdade psicológica perturbadora. A maior parte do que consideramos inaceitável sobre nós mesmos não são defeitos reais, mas aspectos de nossa personalidade que foram rejeitados devido a condicionamento social, traumas familiares ou expectativas culturais. Esses aspectos rejeitados não desaparecem. Eles se tornam o que Jung chamou de a sombra, uma parte inconsciente de nossa psique que contém tanto qualidades negativas quanto potenciais positivos inexplorados. A sombra é formada durante nossa infância, quando aprendemos que certas características, emoções ou impulsos são ruins ou inaceitáveis. Para sermos amados e aceitos por figuras importantes em nossas vidas, começamos a reprimir esses aspectos, fingindo para nós mesmos que eles não existem. Mas Jung percebeu que essa repressão cria uma fragmentação interna que torna impossível desenvolver amor próprio genuíno. Como podemos verdadeiramente nos amar se rejeitamos partes fundamentais de quem somos? Jung descobriu que pessoas com amor próprio inquebrantável passaram por um processo que ele chamou de integração da sombra. Elas aprenderam a reconhecer, aceitar e até mesmo valorizar aspectos de si mesmas que anteriormente consideravam inaceitáveis. Esse processo não significa tornar-se irresponsável ou dar vazão a impulsos destrutivos. Significa desenvolver uma relação consciente e madura com a totalidade de quem você é, incluindo potenciais que foram reprimidos e qualidades que foram negadas. Essa integração da sombra cria o que Jung chamou de fortaleza psicológica, uma estrutura interna de autoestima que não pode ser quebrada por críticas externas, porque não está baseada em negação ou repressão de aspectos inconvenientes. Quando você genuinamente aceita e integra sua sombra, críticas de outros perdem o poder de destruir sua autoestima porque você já reconheceu e fez as pazes com suas limitações e imperfeições. Jung percebeu que a maioria das pessoas constrói autoestima através do que ele chamou de persona inflada.
uma máscara social que enfatiza apenas qualidades consideradas positivas e esconde cuidadosamente tudo que possa ser considerado inaceitável. Essa persona pode ser muito convincente externamente, mas cria instabilidade interna, porque a pessoa vive com medo constante de que seus aspectos sombrios sejam descobertos e expostos. Pessoas com persona inflada são particularmente vulneráveis ao que Jung chamou de ataques de sombra, momentos onde aspectos reprimidos emergem involuntariamente, criando comportamentos que contradizem sua imagem idealizada. Esses episódios são devastadores para sua autoestima, porque revelam a discrepância entre quem elas fingem ser e quem realmente são. Jung identificou que construir amor próprio inquebrantável requer enfrentar conscientemente essa discrepância através de um processo que ele chamou de individuação, o desenvolvimento progressivo de uma personalidade integrada que abraça tanto luz quanto sombra, tanto forças quanto fraquezas, tanto potenciais realizados quanto aspectos não desenvolvidos. O processo de individuação começa com o que Jung chamou de colapso da persona, um momento de crise onde a máscara social que construímos se torna insustentável. Isso pode acontecer através de um fracasso público, uma rejeição significativa, uma perda importante, ou simplesmente o esgotamento de tentar manter uma imagem que não é autêntica. Embora esses momentos sejam dolorosos, Jung os considerava essenciais para desenvolvimento psicológico real. Durante o colapso da persona, aspectos da sombra que foram reprimidos por anos começam a emergir na consciência. Essa pode ser uma experiência aterrorizante, porque confronta a pessoa com características que ela passou a vida inteira negando ter. Jung percebeu que a maioria das pessoas reage a essa emergência da sombra, tentando reprimi-la novamente, reconstruindo uma persona ainda mais rígida. Mas isso apenas posterga uma crise ainda maior. O caminho para amor próprio inquebrantável, segundo Jung, requer ter coragem de enfrentar e dialogar com a sombra, em vez de fugir dela. Isso significa reconhecer que aspectos que consideramos negativos sobre nós mesmos podem conter sementes de qualidades positivas que foram distorcidas ou reprimidas inadequadamente. Jung descobriu que muitas características que rejeitamos em nós mesmos são, na verdade, forças que foram mal direcionadas ou expressas de forma imatura. A raiva que consideramos inaceitável pode conter energia para estabelecer limites saudáveis. A tristeza que tentamos esconder pode conter sensibilidade e profundidade emocional. A sexualidade que reprimimos pode conter vitalidade e criatividade. O egoísmo que negamos pode conter autoestima saudável e capacidade de autocuidado. Jung percebeu que quando começamos a ver nossa sombra dessa forma mais nuançada, desenvolvemos o que ele chamou de compaixão por si mesmo. Uma capacidade de aceitar nossa humanidade imperfeita, sem julgamento destrutivo. Essa compaixão por si mesmo é fundamentalmente diferente de autocomplacência ou negação da responsabilidade. É uma aceitação madura da realidade de que ser humano significa ser complexo, contraditório e em constante desenvolvimento. Essa compaixão por si mesmo cria uma base sólida para amor próprio, porque não depende de ser perfeito ou de atender a padrões externos. Jung descobriu que pessoas que desenvolvem compaixão genuína por si mesmas se tornam notavelmente resilientes a críticas e rejeições externas, não porque se tornam insensíveis, mas porque desenvolvem uma fonte interna de valor que não pode ser destruída por opiniões alheias. Jung também identificou que amor próprio inquebrantável requer compreender a diferença entre valor pessoal e performance pessoal. A sociedade nos ensina a basear nossa autoestima em nossos sucessos, conquistas e comparações favoráveis com outros. Mas Jung percebeu que essa abordagem torna a autoestima intrinsecamente instável, porque performance varia e sempre haverá alguém mais bem-sucedido em alguma área. Valor pessoal genuíno, segundo Jung, é baseado naquilo que ele chamou de valor ontológico,
o valor inerente de existir como ser humano consciente e único. Cada pessoa carrega uma combinação específica de potenciais, perspectivas e capacidades que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. Esse valor ontológico não pode ser aumentado por conquistas, nem diminuído por fracassos, porque é uma qualidade existencial fundamental. Jung percebeu que pessoas que compreendem seu valor ontológico desenvolvem uma forma de autoestima que é simultaneamente humilde e inabalável. Humilde porque reconhece que valor pessoal não é baseado em superioridade sobre outros. Inabalável porque reconhece que esse valor é uma qualidade inerente que não pode ser perdida ou destruída por circunstâncias externas. Outra descoberta crucial de Jung é que amor próprio inquebrantável requer desenvolver o que ele chamou de função transcendente, a capacidade de integrar aspectos aparentemente contraditórios da personalidade em uma síntese mais elevada. A maioria das pessoas vive em constante conflito interno entre diferentes aspectos de si mesmas, tentando escolher entre ser boa ou má, forte ou sensível, independente ou carinhosa. Jung descobriu que essa necessidade de escolher entre polaridades cria fragmentação interna que enfraquece a autoestima. A função transcendente permite abraçar a complexidade humana total, reconhecendo que podemos ser simultaneamente fortes e vulneráveis, independentes e conectados, confiantes e humildes. Essa integração de opostos cria uma personalidade mais robusta e autêntica. Jung percebeu que pessoas que desenvolvem a função transcendente param de se julgar por padrões simplistas e começam a apreciar a riqueza e complexidade de sua natureza humana. Elas compreendem que características aparentemente contraditórias podem coexistir harmoniosamente e que essa complexidade é uma fonte de força, não de fraqueza. Jung também identificou que amor próprio inquebrantável requer desenvolver o que ele chamou de autonomia psicológica, a capacidade de manter senso de identidade e valor independente de opiniões, expectativas ou aprovação de outras pessoas. Isso não significa tornar-se insensível ou isolado, mas significa desenvolver um centro interno de avaliação que não é facilmente influenciado por pressões externas. A autonomia psicológica é desenvolvida através de um processo que Jung chamou de diferenciação do eu. Aprender a distinguir entre seus próprios pensamentos, sentimentos e valores versus aqueles que foram internalizados de figuras de autoridade, sociedade ou grupos de referência. Muitas pessoas vivem vidas inteiras seguindo valores que nunca questionaram conscientemente, tentando atender expectativas que nem mesmo concordam fundamentalmente. Jung percebeu que pessoas com autonomia psicológica desenvolvem uma capacidade notável de manter equilíbrio emocional, mesmo quando outros discordam delas ou expressam desaprovação. Elas podem considerar feedback externo sem permitir que esse feedback determine seu valor pessoal. Essa capacidade cria uma forma de liberdade psicológica que é essencial para amor próprio genuíno. Jung descobriu que o processo de construir amor próprio inquebrantável também requer enfrentar o que ele chamou de medo da individualidade, o terror inconsciente de ser genuinamente único e diferente dos outros. A maioria das pessoas, embora diga valorizar individualidade, na verdade tem medo profundo de se destacar ou ser diferente demais. Esse medo os mantém presos a padrões de conformidade que impedem desenvolvimento de identidade autêntica. Esse medo da individualidade geralmente tem raízes na infância, onde aprendemos que ser diferente pode resultar em rejeição ou abandono. Para garantir aceitação e pertencimento, começamos a suprimir aspectos únicos de nossa personalidade e a adotar características que são mais aceitas socialmente. Mas Jung percebeu que essa supressão de individualidade torna impossível desenvolver amor próprio genuíno porque estamos rejeitando nossa natureza essencial.
Jung identificou que superar o medo da individualidade requer desenvolver o que ele chamou de coragem de ser si mesmo. A disposição de expressar autenticidade, mesmo quando isso significa enfrentar incompreensão ou rejeição de outros. Essa coragem não é temeridade ou rebeldia imatura, mas uma escolha consciente de priorizar integridade pessoal sobre aprovação social. Pessoas que desenvolvem coragem de ser si mesmas descobrem algo surpreendente. A autenticidade genuína frequentemente atrai mais respeito e admiração do que a conformidade. Jung percebeu que a autenticidade tem uma qualidade magnética que faz outras pessoas se sentirem inspiradas e liberadas para serem mais genuínas também. Jung também descobriu que amor próprio inquebrantável requer compreender a diferença entre narcisismo e autoestima saudável. Narcisismo é uma forma distorcida de amor próprio que depende de se sentir superior aos outros e de receber admiração constante. Pessoas narcisistas têm autoestima frágil disfarçada de grandiosidade. Elas precisam constantemente provar seu valor através de comparações favoráveis ou conquistas impressionantes. Autoestima saudável, segundo Jung, não requer comparações com outros, nem necessidade de ser especial ou excepcional. É baseada em aceitação tranquila de valor pessoal como dado fundamental da existência humana. Pessoas com autoestima saudável podem reconhecer e celebrar qualidades positivas em outros sem se sentirem diminuídas, porque seu valor não depende de ser melhor que alguém. Jung percebeu que essa diferenciação entre narcisismo e autoestima saudável é crucial, porque muitas pessoas evitam desenvolver amor próprio por medo de se tornarem narcisistas. Elas confundem humildade genuína com autorrejeição e acabam mantendo autoestima baixa pensando que isso as torna mais virtuosas. Mas Jung descobriu que autoestima baixa frequentemente produz mais egocentrismo do que autoestima saudável, porque pessoas inseguras ficam obcecadas com suas próprias deficiências e necessidades de validação. Jung identificou que uma das características mais importantes de amor próprio inquebrantável é o que ele chamou de estabilidade emocional interna, a capacidade de manter equilíbrio psicológico independente de circunstâncias externas. Pessoas com essa estabilidade não são imunes a emoções difíceis, mas não permitem que essas emoções destruam seu senso fundamental de valor e identidade. Essa estabilidade emocional interna é desenvolvida através do que Jung chamou de trabalho com complexos. Identificar e integrar padrões emocionais inconscientes que criam reatividade excessiva a certas situações. Complexos são clusters de emoções, memórias e associações que foram formados durante experiências intensas, especialmente na infância, e que continuam influenciando o comportamento de forma inconsciente. Jung percebeu que pessoas com amor próprio frágil frequentemente têm complexos relacionados a abandono, rejeição, inadequação ou vergonha que são facilmente ativados por situações específicas. Quando esses complexos são ativados, a pessoa perde acesso temporário à sua capacidade de raciocínio maduro e reage de forma desproporcional ou autodestrutiva. Trabalhar com complexos envolve tornar-se consciente desses padrões automáticos e desenvolver novas formas de responder a situações desafiadoras. Jung descobriu que quando pessoas conseguem observar seus complexos sem ser dominadas por eles, desenvolvem uma capacidade notável de manter perspectiva e equilíbrio mesmo durante dificuldades significativas. Jung também percebeu que amor próprio inquebrantável requer desenvolver o que ele chamou de relacionamento consciente com o self, a conexão com o centro mais profundo e sábio da personalidade que transcende ego, persona e complexos. O self, na terminologia de Jung, é a totalidade integrada da psique, que inclui tanto aspectos conscientes quanto inconscientes da personalidade. O self é caracterizado por qualidades como sabedoria natural, compaixão genuína,
criatividade espontânea e senso de propósito que emerge de dentro em vez de ser imposto de fora. Jung descobriu que pessoas que desenvolvem relacionamento consciente com o self experimentam uma forma de autoestima que é naturalmente estável, porque está conectada com algo maior e mais profundo do que preocupações egóicas. Desenvolver relacionamento com o self requer práticas que facilitam conexão com camadas mais profundas da psique. Meditação, reflexão contemplativa, trabalho com sonhos, expressão criativa ou simplesmente momentos regulares de silêncio e introspecção. Jung percebeu que essas práticas gradualmente fortalecem a capacidade de acessar sabedoria e perspectiva internas, independente de circunstâncias externas. Por fim, Jung descobriu que amor próprio verdadeiramente inquebrantável inclui o que ele chamou de aceitação da mortalidade e impermanência. A compreensão profunda de que vida humana é temporária e que todas as conquistas, relacionamentos e identidades são transitórias. Essa pode parecer uma realização deprimente, mas Jung percebeu que tem o efeito oposto. Liberta pessoas da necessidade desesperada de provar valor através de conquistas permanentes ou legados duradouros. Quando compreendemos visceralmente que nada na vida humana é permanente, paradoxalmente, nos tornamos mais capazes de valorizar e aproveitar experiências presentes sem a pressão de que elas definam nosso valor eterno. Jung descobriu que essa aceitação da impermanência cria uma forma de paz interior que é inabalável, porque não depende de manter ou preservar nada específico. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana ao revelar que amor próprio genuíno não é produto de conquistas ou aprovação externa, mas resultado de integração consciente da totalidade de quem somos. Quando aprendemos a abraçar nossa sombra, desenvolver autonomia psicológica, integrar polaridades internas e conectar com nosso self mais profundo, construímos uma base de autoestima que literalmente não pode ser quebrada porque não depende de fatores externos. Esse amor próprio individuado se torna fonte de força que nos permite navegar desafios da vida com coragem, autenticidade e uma paz interior que permanece estável, independente das tempestades que possamos enfrentar.